Olá, seja bem-vindo a mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre tarô. Pelos meus estudos, o tarô surgiu da Itália e os estudos vêm mais ou menos desde do século XIII ao século XV, mas ele surge da família Forza. Foi o primeiro tarô que nós temos historicamente comprovado. A estrutura do tarô ele é composto de 78 cartas, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores que formam um grupo de 78 cartas. É comum você ver a corrente francesa e a corrente inglesa. A minha experiência como tarólogo começou desde que eu tenho 15 anos de idade, eu comecei um curso de tarô, de lá eu não parei. Para você ser um tarólogo, você vai passar a vida inteira estudando tarô. A vida inteira você também vai ter acertos e vai ter erros, porque é um oráculo realmente difícil. Existem 3 formas de você ler o tarô. Você pode ler o tarô de forma simbólica, interpretando a análise dos símbolos das cartas. Você pode ler o tarô de forma mitológica, que eu acho que seria o segundo passo para você se tornar um tarólogo. E o terceiro passo, caso você queira, é você estudar de forma cabalística. Prefiro me afiliar mais à parte simbólica do tarô. O simbolismo da carta, o número, o arcano que está vestido, o arcano que está pelado, o arcano que está com roupas simples, o arcano que possui cargos de poder e por aí vai. É importante saber que ninguém é especial por ser tarólogo. Especial você vai se tornar com o que você faz do tarô. Outra questão importante é você saber que você não precisa ser médium, ser clarividente, clareaudiente para poder entender a simbologia do tarô. O tarô serve a todos. Como, por exemplo, a pessoa não precisa numa consulta de tarô colocar vela, incenso, cristal, espada. Logicamente é importante você saber que para estudar tarô você tem que ter uma técnica, você tem que entender muito sobre simbologia, principalmente a simbologia das cartas, e logicamente é comum que você chegue num momento de estudo de tarô que você vai ter uma simbologia própria. Então você, como consulente, vai entender que cada local que você for jogar tarô, aquele tarólogo vai ter sua particularidade, suas preferências, sua forma de abordar. Para poder falar mal das cartas, você tem que primeiro conhecer o tarô. Não é sair achando que o tarô é coisa do diabo, do demônio, que você vai pecar por causa disso, porque teve uma consulta de tarô ou porque estudou o tarô. O tarô tem seu estudo, tem a abordagem psicológica do tarô, foi muito bem desenvolvida no livro Jung, um tarô, fica até a dica para vocês. Nós temos aqui divididos as 22 lâminas maiores, são chamados arcanos maiores. Toda a simbologia do tarô está aqui, e aqui tem uma ramificação do que está aqui. Agora, é importante ter o conhecimento das 78 cartas juntas. Logicamente que se for difícil para vocês, primeiro vocês tenham consciência das 22 maiores, para depois vocês mergulharem nos estudos das 56. Dessas 56, elas são divididas em 4 grupos. Paus, que vem representar a vontade, o querer, o seu empreendedorismo, o seu lado guerreiro. Ouros, que vem representar aquilo que é palpável. Os arcanos que vêm falar sobre a matéria, sobre o ter ou não ter. As espadas, normalmente são muito temidas na consulta de tarô, porque os grandes problemas estão nas cartas das espadas. Elas vêm representar a sua forma de pensar, as suas crises e também suas soluções. E copas, que está relacionado ao amor, ao seu sentimento, ao seu mundo emocional, a forma também como você reage ao mundo. E dessa forma, nós constituímos as 78 cartas do tarô. Existem algumas correntes que entendem que do arcano 1 ao 9, nós estamos tratando de arcanos solares. Nessa mesma corrente, entende-se que nós estamos tratando do arcano 11, pulando 20, e vindo até o 21, que é o mundo, de arcanos lunares e os arcanos de transição. Para aprender um tarô e para fazer uma leitura de tarô, o mais importante é você ter na sua mente a compreensão sobre o arcano e adequar aquele arcano em cima da pergunta e das casas correspondentes aos métodos correspondentes que vocês vão jogar. Existem métodos já pré-existentes, como existem métodos que vocês mesmos podem criar. Salientando aqui que não há nenhum preconceito numa pessoa que joga um tarô online. O que é importante numa consulta de tarô, e isso é importante para você, consulente, que vai sentar numa mesa, é você saber formular a pergunta certa. Até para que não haja uma confusão entre o diálogo seu e do tarólogo e nem em relação à resposta do tarô.
vocês têm que ter em mente em fazer perguntas objetivas aos oráculos. O exemplo de uma pergunta direta: como está minha vida afetiva? Como vai ficar minha vida profissional? Como vai ficar a saúde de fulano? Vou vencer esse processo de justiça? A pergunta errada é a pergunta que não foi bem formulada. A pessoa quer perguntar sobre um processo e ela dá uma volta imensa para chegar na história do processo. É importante saber também que existem jogos que já têm interpretação própria e casas próprias. Por exemplo, o método Mandala, que é um método muito usado no Brasil, no mundo inteiro, que você já tem delineada a área da saúde, a área do trabalho, a área da carreira, a área do passado, a área dos superiores, a área dos concursos públicos, a área do legislativo, se for o caso de você jogar o tarô a nível de cidade, de país, para um presidente. Isso vai depender da metodologia que você usa. A regra do tarô, na minha opinião, na minha vivência, é justamente não ter regras. Você ficou curioso sobre o tarô? Escreve aí embaixo e dá uma opinião. Qual é a pessoa pública que vocês querem que eu tire um tarô sobre essa pessoa? Pode escrever aqui, deixa a sua opinião. Deixa também escrito o que vocês querem mais saber sobre o tarô. Então, vamos embaralhar o tarô e vamos tirar uma carta para pedir um conselho para a nossa semana. No caso aqui foi a carta do Papa. É uma semana voltada para a comunicação, é uma semana voltada para você resolver suas questões judiciais, cartoriais, uma semana para você se agrupar e para você divulgar o seu trabalho. Aproveita essa semana. Eu vou agradecer a presença de cada um que participou aqui e vou pedir a vocês que vocês curtam o canal, divulguem para os amigos, toquem o sininho. Um beijo grande para você, para a sua família. Fiquem com Deus, paz profunda e aquele minuto de fama para o seu amigo aqui.